Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. O mercado opera hoje com leve viés de alta depois de ter caído ontem, com os investidores aguardando pelas falas do presidente do Banco Central americano, que acontece ainda nessa semana e que deve reforçar o cenário de queda de juros a partir de setembro. Lá na Ásia, hoje a maior parte das bolsas fecharam em queda, seguindo o movimento das bolsas americanas de ontem. Destaque para o déficit na balança comercial japonesa, que também prejudicou a performance do índice Nikkei nessa quarta-feira. Lá na Europa, hoje a maior parte das bolsas estão subindo, com destaque para as ações das mineradoras, que estão acompanhando a valorização do preço do minério de ferro lá em Singapura e também na China. Nos Estados Unidos, o fechamento lá ontem foi de queda, com o mercado esperando por mais informações para calibrar as expectativas de juros. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,15%, S&P teve queda de 0,2% e o Nasdaq fechou o dia caindo 0,33%. Apesar dos comentários mais otimistas de alguns diretores regionais do Banco Central, os investidores ainda ficaram no aguardo da publicação da ata da última reunião de política monetária e também das falas do presidente do Banco Central, que vai acontecer na sexta-feira. O mercado segue convicto na queda na taxa de juros, mas segue também tentando antecipar a magnitude em que vai acontecer essa queda. Atualmente, lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, 75% das apostas estão acreditando numa queda de 0,25%, enquanto 25% das apostas já acreditam em uma queda mais forte de 0,5% nessa primeira decisão em setembro. Nas ações, a queda mais forte ficou no setor de energia, que acompanharam a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Na agenda de hoje, além da ata da última reunião do Banco Central, o mercado também deve acompanhar a revisão dos dados de emprego americano, que se vier muito abaixo do esperado, isso pode sugerir uma queda mais forte na atividade econômica, o que por sua vez pode também exigir uma queda mais agressiva na taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro sobe 0,16%, Eurostock 600 sobe 0,37% e em Londres o FTSE está subindo 0,25%. No Japão, o Nikkei hoje caiu 0,35% e na China, o Xangai Composite também caiu 0,35%. TXY dólar index está subindo 0,08%, juros de 10 anos do mercado americano também com alta de 0,08%, com a taxa anualizada agora cotada a 3,82%. O petróleo está com alta, o Brent agora sobe 0,22%, barril cotado a $77,37, o petróleo com alta nessa manhã, mas ainda abaixo dos $80, isso porque o mercado começou a precificar uma queda nas tensões lá no Oriente Médio. O minério de ferro hoje subiu bastante na China, depois que o governo chinês anunciou um pacote para tentar estimular o setor imobiliário, e com isso o contrato mais negociado lá em Dalian subiu 4,5%, fechou aos $104 a tonelada, o que pode favorecer bastante a Vale e as empresas mineradoras aqui do nosso Brasil. No universo cripto, o Bitcoin acumula uma queda de quase 2% nas últimas 24 horas, principal criptomoeda agora cotada na casa dos $59.400. E por aqui, ontem o Ibovespa ignorou a queda lá nos Estados Unidos e teve mais uma sessão de alta, caravando um outro recorde de fechamento, subiu 0,23%, nosso índice fechou na marca dos 136.087 pontos. O dólar reverteu o movimento de queda dos últimos dias e fechou com uma alta de 1,35% e ficou cotado aos R$ 5,48. Destaque ontem para as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi mais suave nas previsões sobre taxas de juros por aqui, justificando que houve uma melhora no cenário internacional. Já o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que deve ocupar o cargo de presidente a partir do final do mandato do Roberto Campos Neto, ele também usou um tom mais brando para comentar sobre as expectativas de juros. O fluxo estrangeiro segue impulsionando a nossa bolsa local, com os gringos procurando os mercados emergentes, dado o cenário de queda de juros por lá, e nas ações ontem o destaque ficou para a alta de Braskem, que subiu mais de 3%, depois que o time do Citibank elevou a recomendação para compra nas ações da empresa. Destaque também para a Klabin, que ontem também subiu mais de 3%, com as ações se beneficiando da alta do dólar, e destaque para a Vale, que ontem também subiu 0,35%, acompanhando a alta do preço do minério de ferro e que acaba pesando também bastante no nosso índice Ibovespa. Já na queda, destaque para a CVC e para a Açaí, as duas ontem caíram quase 5%. Petrobras, que também é bastante relevante no nosso índice, fechou caindo 0,23%, acompanhando a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Bom, para fechar, nossa agenda aqui hoje fica vazia, então o mercado aqui deve seguir bastante os movimentos do mercado externo e ainda o fluxo estrangeiro, que tem ajudado bastante a nossa bolsa local. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.